noite, tudo bem? Para aqueles que me conhecem, eu me chamo Moisés, né? E eu recentemente fiz um canal no YouTube com o propósito de disseminar conhecimento, né? Não tenho intuito algum de fazer dinheiro com isso. Eu sei que tem pessoas que até conseguem renda, né? Através de canal no YouTube, né? Mas eu posso te garantir que não é esse o meu propósito. O meu propósito foi entender que essa ferramenta me permite disseminar conhecimento e até mesmo um meio de eu compartilhar a minha visão, o meu entendimento de assuntos que eu gosto muito de conversar e de bater um papo a respeito, né? E um dos assuntos que ao longo de muitos anos eu gosto, na verdade eu comecei a estudar a fundo esse assunto, que é sobre crítica textual do Novo Testamento, dos Evangelhos, quando eu ainda morava nos Estados Unidos, né? Depois eu acabei que deixando esse assunto de lado, eu acabei que parando de me dedicar um pouco a respeito disso, porque outras coisas passaram a ser prioridades na minha vida, e há um tempo atrás, há um pouco mais aí de mais ou menos 2, 3 meses atrás, eu voltei novamente a me aprofundar novamente, a pesquisar novamente, a ler novamente sobre esses assuntos. E no último vídeo eu falei que eu ia falar sobre uma das passagens que é um forte candidato para uma contradição que tem ali nos evangelhos. Eu sei que talvez para aqueles que me ouvem falar dessa forma, até mesmo intitular como contradição, podem se sentir talvez aí ofendidos, né, porque mantém uma visão e uma posição cristã conservadora, fundamentalista, né? Então, aquela mente, né, o mindset, né, fundamentalista, né? Então isso pode gerar talvez algum problema. Eu fui assim durante muitos anos da minha vida, né, durante a minha caminhada cristã, como cristão, sou cristão, graças a Deus, mas eu não tenho essa visão conservadora como eu já tive no passado. À medida que eu fui estudando, fui pesquisando, fui me interagindo muito mais, investigando mais a fundo essas questões, eu pude ver com outra clareza e entender que esses assuntos, essas evidências, elas são factual, né? Elas são verídicas, né? E de fato elas não podem ser ignoradas. Então hoje eu tenho uma visão cristã um pouco mais liberal, né? E eu tinha comentado então no vídeo passado que eu ia falar sobre uma passagem que está ali no capítulo 2 de Marcos, no versículo 26, né? Onde Jesus ali, atravessando uma plantação de trigo, faz menção de uma passagem do Velho Testamento, que se encontra no capítulo 21, do versículo 1 a 6 de 1 Samuel. Eu tenho um quadro aqui, ó. Eu fiz algumas anotações para facilitar a compreensão daqueles que vão assistir esse vídeo e que vão me ouvir falar, tá? Então eu tomei nota de algumas coisas, eu estou aqui comigo, vou ler a passagem do capítulo 2 do Evangelho de Marcos e depois vou lá em 1 Samuel capítulo 21, de 1 a 6, tá? Então, se você tem comigo, acompanha a leitura aí da palavra. Eu vou virar aqui para o quadro e eu vou explicar para você. Eu tenho uma caneta aqui, ó. Eu vou circular depois essa palavrinha aqui, ó, que é um genitivo aqui no grego. E eu vou explicar para vocês qual a significância desse texto aqui na passagem aí, tá? Capítulo 2 de Marcos, versículo 23, capítulo 2 de Marcos, do Evangelho de Marcos, versículo 23 ao versículo 26.
Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Deixa eu virar aqui para mim por enquanto, depois eu volto para o quadro, tá bom? Porque senão fica estranho só olhando para o quadro. Tá? Versículo 25. Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar. Eu vou repetir o versículo 26. Ele entrou na casa de Davi na época, na casa de Deus, fazendo menção a Davi, que ele entrou na casa de Deus na época do grande sacerdote Abiatar. Jesus está fazendo menção de um episódio que ocorreu na vida de Davi, quando Davi fugia para Nob, fugia de Saul, para quem conhece a história. Davi estava sendo perseguido por Saul, que era o atual rei de Israel, do povo israelita, do povo de Israel. E ele falou que para que os seus companheiros ficassem em um certo lugar, que ele iria encontrar com os companheiros dele, porém ele foi sozinho lá se encontrar com o sacerdote. Durante esse processo aí, desse ocorrido, que ele fugia do rei Saul para Nob. Eu vou lá no Velho Testamento, que é onde Jesus está fazendo menção. Então veja que Jesus faz menção, de 1 Samuel capítulo 21, do versículo 1 a 6, tá? Vou voltar aqui novamente para mim aqui. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque. No capítulo 2 de Marcos, no versículo 26, Jesus, quando faz menção desse ocorrido na vida de Davi, ele diz para os fariseus que na época o sacerdote era Abiatar, e que ele entrou na casa de Deus quando o sumo sacerdote na época era Abiatar. Mas quando você vai na passagem onde é relatado esse evento, o sacerdote na época não era Abiatar, era o pai dele, era Aimeleque. Ok? Então isso é uma contradição. Aí gera aquela grande incógnita, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Claramente tem um erro aqui. Então vamos analisar aqui algumas sugestões que alguns mais conservadores, inclusive, têm uma sugestão que o próprio acadêmico, se eu não me engano, deixa eu pegar o nome dele aqui, eu vou virar aqui para o quadro aqui, que ele fala, ele dá como sugestão para essa passagem. Se eu não me engano, é o acadêmico Carson Glasson, que é quem fala dessa passagem aqui. Esse assunto é um pouquinho complicado, tá, pessoal? Acompanha junto comigo para vocês entenderem aqui. O acadêmico é esse mesmo, Glasson Orker. O que ele diz aqui? Acho que eu fiz a anotação aqui. Tá aqui, ó. O escritor do Evangelho de Marcos fala do episódio de Jesus com os fariseus a respeito do sábado. Jesus faz menção de 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 a 6. Jesus fala que, o escritor do Evangelho de Marcos fala que Jesus disse que o sacerdote na época era Abiatar, quando na verdade o texto diz que o sacerdote na época que isso ocorreu não era Abiatar, era o pai dele, Aimeleque. Qual é a sugestão que o pessoal dá, que alguns acadêmicos dão para poder
conciliar essa situação, né? Eles falam primeiro para observar o que Jesus disse em grego, que é essa palavrinha aqui, ó, epi abiatar arquierios, ok? Então eles dizem o seguinte, que é preciso observar o que Jesus diz em grego, que é essa palavrinha aqui, ó, epi abiatar arquierios, que traduzindo significa o seguinte, aqui, eu coloquei aqui em inglês, traduzindo significa in the time of ou in the days of, ou seja, significa no tempo de, mas também poderia ser traduzido como nos dias de. Por quê? Porque segundo ele, essa palavrinha no grego aqui, essa palavra, esse genitivo, essa palavrinha genitivo aqui no grego, ela dá essa conotação de nos dias de e também podem ser traduzidos como no tempo de, ok? Então, segundo ele diz o seguinte, que assim, o que o escritor do Evangelho de Marcos está dizendo é que isso ocorreu durante o tempo de Abiatar, de fato, mas não durante o seu mandato como sumo sacerdote. Por quê? Porque se você analisar cuidadosamente o relato, a história desse ocorrido aqui em 1 Samuel, quando Davi foi ter com o sacerdote Aimeleque e não Abiatar, de fato, assim que Davi saiu, Saul chegou, matou todos, poupou a vida de Abiatar, que era o filho dele, e ele fugiu e foi ter com Davi. E a partir daí, ele passou de fato a ser o sumo sacerdote durante o reinado de Davi. Ou seja, ele não era o sumo sacerdote durante esse evento específico em que Davi foi ter com o sumo sacerdote, que na época era Aimeleque, entrou na casa de Deus e comeu pão consagrado, né? Mas logo assim que ele saiu, né? E Saul veio com a tropa, com seus exércitos, e matou todos e poupou a vida do filho dele, o Abiatar. Logo na sequência, Abiatar se tornou sumo sacerdote. Então daí o motivo, a razão para eles falarem, então, explicarem, justificarem, reconciliarem esse evento aqui de 1 Samuel com Marcos capítulo 2, com essa palavrinha genitivo aqui no grego, Abiatar arquierios. Tá? Aí vem um comentário meu, aí particularmente eu acho isso uma elasticidade muito grande, inclusive, eu acho que no outro vídeo eu comentei, eu faço parte de alguns blogs e fóruns de debate nesses assuntos de crítica textual lá nos Estados Unidos, onde participam vários acadêmicos, inclusive Bart Ehrman, né? E outros acadêmicos na área, bastante respeitados, com muita credibilidade no assunto, né? E eu tenho ali a oportunidade de discutir com eles, expor a minha visão, meu entendimento, sanar algumas dúvidas, inclusive até mesmo defender algumas ideias minhas, né? E tem um acadêmico cristão, evangélico, Mike Licona, que é um defensor, apologeta aí dos fundamentos cristãos. Ele mesmo reconhece que essa passagem do escritor do Evangelho de Marcos é um candidato forte para um erro, né? Então, ao que tudo indica, as evidências mostrando que essa passagem no Evangelho de Marcos é uma contradição, é um erro, né? E muito que provavelmente por parte do escriba, do copista, quando copiou essa passagem, quando copiou esse evento dentro do Evangelho de Marcos. Pessoal, para aqueles que não conhecem do assunto, para aqueles que nunca ouviram falar, que não têm habilidade na arte da crítica textual, isso soa como uma blasfêmia, como uma crítica, como uma afronta ao cristianismo, mas não é.
tá? Para aqueles que têm um certo conhecimento, ainda que superficial, básico de crítica textual, vai compreender isso que eu estou falando. Para aqueles que têm mais conhecimento e são mais aprofundados no assunto, não vão ter dificuldade alguma, vão entender o que eu estou falando, né? Vale lembrar que é preciso entender que inúmeros nós, ao longo da cadeia de transmissão dos evangelhos, das passagens, dos manuscritos, dos eventos que foram copiados e copiados ao longo de séculos e gerações, onde um erro factual poderia ter entrado na tradição, isso é fato, né? Isso é inerente ao processo. Lembrando, mais uma vez, que naquela época, no primeiro século cristão, né, não existia impressão gráfica, né? Eu vou numa copiadora, pego essa página aqui de 1 Samuel capítulo 21 e peço para o cara imprimir para mim 1000 folhas, 1000 cópias. Vai sair idêntico. Naquela época, não. Quando você começa a entender que os evangelhos começaram a ser escritos anos depois dos acontecimentos da vida de Jesus e que os copistas, os escribas, copiaram um após o outro, né? Você percebe que inerente a esse processo, erros era inevitável, eram inevitáveis, né? Então, alguns desses erros são pequenos, alguns desses erros têm grande impacto na teologia cristã, alguns desses erros têm grande impacto no entendimento de um relato muito importante na nossa teologia cristã evangélica, né? Outros não. Alguns dos erros realmente ocorreu por parte do copista por falta de atenção, falta de habilidade, enfim, por inúmeros motivos. Agora, outras passagens, outros textos, outros relatos, eles simplesmente foram adicionados àquela passagem, palavras, certos acontecimentos foram glosados a um certo evento, ali a um certo relato, né, intencionalmente por parte do escriba, do copista, por fins pessoais e por mérito fins teológicos, né, mas que não existiu e não ocorreu, né, de fato no original. Então isso é um problema, né? Então, esse primeiro exemplo que eu estou dando aqui, o vídeo é longo porque é detalhe, tem muitos detalhes, tem vários comentários bíblicos que você vai ver ali, alguns autores de comentários bíblicos dando ali algumas justificativas, dando algumas soluções no intuito de reconciliar o evento, né? Para no final das contas dizer que o autor do Evangelho de Marcos estava correto, quando de fato, inclusive cristãos acadêmicos, estudiosos, especialistas na área, reconhecem que essa passagem foi um erro por parte do escritor do Evangelho de Marcos, tá bom? É isso aí, eu vou dar outros exemplos, né, e a gente vai se falando a respeito disso, tá bom? Forte abraço. Para aqueles que têm dúvida, me mande mensagem, me mande um e-mail, me mande um WhatsApp, tá? Eu vou colocar na descrição do meu vídeo, o meu e-mail, daí me mande um e-mail, a gente conversa, bate um papo a respeito desses assuntos, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe, pessoal.